ainda não vou interromper. Agora eu parei. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Vamos para mais um bate-papo, né? Tá todo mundo me ouvindo aí? Cadê o chat? Ok. De manhã, alguém me perguntou, ficou com dúvida como que trata. Eu estava falando que a internet apagou tudo, eu não sei se eu salvei aquela aula. Se salvou aquela aula no meu computador aqui. Na verdade, eu não estou nem na minha casa, porque lá de casa é um pouquinho melhor do que essa internet aqui, só que isso aqui está caindo. E alguém perguntou como seria o tratamento preferencial na gestação. Na gestação, a gente usa TDF com 3TC, são 3 dobras, mais o RAL, que é REL T Granir. Se houver contraindicação para o TDF, que é nefrotóxico, a gente vai usar o AZT com o ABC, que é o abacavir. Lembrar que se usar o abacavir, tem que fazer o HLA, testar, né, o paciente com um HLA-B 5701. Se ele for positivo, não vai usar o ABC, que é o abacavir, devido ao risco de levar a síndrome de Stevens-Johnson. E, além disso, tem que se fazer a genotipagem para ver qual é a melhor droga de escolha. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre, agora à tarde, sobre toxoplasmose e gestação. E é uma zoonose de etiologia, né, de aparecimento mundial, e que pode causar danos grandes, né, tanto no feto quanto para a gestante, dependendo do grau de infecção e o que poderá levar, ter como cegueira, coriretinite, calcificação cerebral, convulsão. A gente vai ver quais são as principais complicações. Então, a definição de toxoplasmose, como está escrito aí, ela é causada, é uma zoonose causada por um protozoário intracelular obrigatório, que é o Toxoplasma gondii, que tem seu hospedeiro definitivo, os felídeos, principalmente felinos, né? Principalmente o gato. É encontrado nas fezes de gatos e outros felinos, pode infectar humanos e outros animais que podem ser reservatórios intermediários. Apresenta clínica variável desde infecção assintomática a manifestações sistêmicas extremamente graves. O período de incubação varia de 5 até 21 dias. Os períodos definitivos, como eu havia dito, são os felinos, intermediário, mamíferos, roedores, répteis, aves e peixes. Então, o ideal é que a gestante evite, né? Sashimi, por exemplo, que é um peixe, é uma maneira de comer peixe cru, pode fazer mal, né? E aí vir adquirir toxoplasmose, como a gente vai ver para frente aí, tá? Então, a transmissão principal, oral, contaminação por alimentos, ou mão suja, água não filtrada ou não fervida, carne cruas, enfim. E se a paciente adquirir, o feto vai adquirir toxoplasmose via transplacentária. Em caso de transfusão sanguínea iatrogênica, vai adquirir também toxoplasmose.
e ainda por meio de transplante de órgãos, pode aparecer, sim, ou pode vir a ter toxoplasmose. Na gestação, como é que a gente faz, então, o diagnóstico? O pré-natal, a gente vai conversar com a paciente, vai fazer uma anamnese, como sempre de primeira consulta, né? Solicitar todos aqueles exames de pré-natal, como de necessário. No primeiro trimestre, os essenciais, os exames básicos, né? Que vocês sabem quais são. Mas lembrar que a gente pede no primeiro trimestre HIV e pede a partir da 28ª semana HIV e na última, e na internação. O VDRL no primeiro trimestre, né, até 12 semanas, e depois da 28ª semana e na internação. A toxoplasmose a gente pede no início, pode pedir depois da 28ª semana, na internação não tem muito a ver, mas no primeiro e com 28 semanas. Se você acha necessário, você pede. Se tiver infecção fetal, aí tem que fazer os exames complementares, né? De uma vez que eu tenho o diagnóstico de toxoplasmose, eu vou fazer ultrassonografia, a gente pode fazer cordocentese, pode fazer minocentese, para avaliar o feto. E a ultrassonografia também, para ver se tem hidrocefalia, dilatação de ventrículo cerebral. E aí a gente vai ter o diagnóstico de infecção fetal. Profilaxia, a gente se faz com sulfadiazina, com espiromicina, que não tem contraindicação durante a gestação. Lembrar que a pirimetamina e a sulfadiazina existe contraindicações no primeiro trimestre e a sulfadiazina no terceiro trimestre pode causar kerníteros. A gente vai ver quando a gente usar e quando não usar e as principais complicações. Então, a gente vai tratar a infecção materna e a gente vai tratar a infecção fetal. Se o feto for contaminado, o tratamento para o feto é pirimetamina com sulfadiazina e hidrocortisona se o feto for comprometido. Mas quem faz é a pediatria e dá o seguimento. Como esses medicamentos podem causar anemia hemolítica e podem causar nefrotoxicidade, a gente acompanha com hemograma esse feto para ver se está tendo hemólise durante o tratamento. E o acompanhamento e faz a sorologia para ver se vai desaparecer o IgM desse feto. Na anamnese ainda, história prévia, né, de infecção de toxoplasmose, recém-nascidos com malformações, histórico do paciente, aborto de repetição, se tem algum gânglio palpável, linfadenopatia ou histórico prévio de linfadenopatia, se teve febre, cefaleia, cansaço, repetindo linfadenopatia, e 90% dos casos, dependendo do paciente ou da fase clínica, pode manifestar como situação assintomática. Hábitos de vida, presença de gatos no domicílio. Eu tive uma namorada que devia ter uns 15 gatos, Deus me livre. Era aquela ronqueira quando eu chegava lá. Corria dos gatos dela. Devia ter uns 15 gatos naquela casa, não é possível. Não sei como é que eles aguentavam aquilo. Mas presença de gatos no domicílio, ingestão de carne crua ou alimentos crus, higiene, principalmente, lavar, né, as mãos sempre, uso de água fervida ou filtrada, doenças associadas ou não, lúpus eritematoso sistêmico, pelo uso prolongado de corticoide, que o uso prolongado do corticoide pode às vezes levar a algumas outras alterações sistêmicas quando em um uso prolongado. Diabetes mellitus prévio, hipertensão arterial crônica, como a gente faz sempre, né? O agente etiológico, como eu já disse, é um protozoário, é o Toxoplasma gondii. No gato, ele faz um ciclo sexuado, é um ciclo enterointestinal, a reprodução do Toxoplasma gondii no intestino do felino ou do gato é sexuada, e no homem ele faz por cisparidade, né? Reprodução assexuada, a gente vai ver quais são as formas infectantes. Ela pode se manifestar como doença benigna, às vezes muitas vezes, passar até despercebida. O quadro clínico se manifesta de maneira como se fosse um quadro gripal, pode ter sim linfadenopatia, atralgia, mialgia, mal-estar, às vezes febrícula,
Imunodeprimidos, se houver infecção congênita, o quadro é grave, debilitante, muitas vezes pode ser fatal. E quando ocorre a gestação no primeiro trimestre, geralmente evolui com má formação grave e abortamento. Não só imunodeprimido, mas qualquer gestante, por acaso, contrair no primeiro trimestre. Então, vai evoluir provavelmente com abortamento espontâneo. No segundo trimestre, tem uma grande probabilidade de abortamento. No terceiro trimestre, 65% dos casos, se ocorrer, eles são subclínicos, então é menos grave no terceiro trimestre. E a melhor fase para contaminar o feto é no terceiro trimestre, porque o fluxo placentário está mais desenvolvido, então a placenta está maior, tem maior concentração de nutrientes, sangue e oxigênio passando pela placenta. Então a melhor fase para contaminar é o terceiro trimestre. Entretanto, no terceiro trimestre, a infecção é menos grave em relação se a infecção ocorrer no primeiro trimestre. Isso aqui é um dado, é uma incidência, isso é antigo, né? Não é esse slide meu aqui, eu procurei essa incidência atual, eu acredito que não tenha mudado muito, mas essa não é atualizado esse dado aqui não, tá? Avisando para vocês, deve ser mais ou menos, eu não sei afirmar, mas há 5 anos atrás era desse jeito aí, ó. Nos Estados Unidos, 1 para 1.000, a 1 para 8.000 nascidos vivos. Na França, 1 para 5.000 nascidos vivos. No Brasil, 2 para 1.000 nascidos vivos. Então, nossa incidência, a gente ganha aí também em relação à infecção por toxoplasmose. Vias de infecção: contágio indireto, contágio direto e contágio ou transmissão vertical via transplacentária, como a gente vai ver aqui. O contágio indireto, o gato, né, vai eliminar nas fezes oocistos, que esses oocistos nas fezes transformarão em esporozoíta, vão para a musculatura, acho que tem mais coisa aqui, para a musculatura desses animais intermediários por contato indireto. O homem ingerindo esse cisto de carne crua mal cozida por carneiro, que são os mais importantes, né, carne de animais de maneira geral, esses oocistos contaminam também verduras e legumes, além a musculatura no animal. A musculatura é a forma de bradizoíta, e o homem ingerindo isso aí vai né, ter no seu organismo a forma infectante no hospedeiro intermediário, que é o taxoíta. E eles são mortos pelo aquecimento acima de 66 graus, acima de 45 graus, ou pelo congelamento. Então, o ideal é cozinhar, fritar ou congelar antes de fazer uso de alguns tipos de alimento, se por acaso tiver de fazer alimentos crus. Ou, de maneira geral, manter bem lavado legume e verdura, né? Para evitar a ingestão desses oocistos esporulados. Isso, no caso de carne crua, a forma são os bradizoítas, tá? No contágio direto, qualquer lugar que os gatos defecam, em torno de casa, jardim, através de hospedeiros, né, transportador, moscas, baratas e minhocas. De novo, ele elimina o oocysts nas fezes, que se transformarão em esporozoíta, e esses excrementos irão para o organismo, no caso nosso aqui, gestante ou homem, de maneira geral, e vão contaminar, formando a forma no intestino, que vai afetar os tecidos, cair na corrente sanguínea. Encontrado na corrente sanguínea é o taxoíta. Existe uma reação que não se faz mais, mas se algum dia vocês verem, chama Sabin-Feldman. A gente não pede mais esse exame, antigamente pedia Sabin-Feldman, não é de rotina. Mas por que se conhece o Sabin-Feldman? Eu tenho que ter taxoíta na corrente sanguínea, né? Então, se não tiver taxoíta, não adianta nada pedir o Sabin-Feldman, que vai dar negativo. Então, a reação de Sabin-Feldman, um exame laboratorial, procura taxoíta na corrente sanguínea. Mas, de maneira geral, a gente pede sorologia para toxoplasmose. Quem vai investigar o IgM e o IgG? Se eu for fazer punção do líquido amniótico, a aminocentese, que é feita na 16ª semana, eu vou fazer reação de polimerase de PCR, e também posso investigar a presença de IgM, e se o PCR for positivo. E ainda, cordocentese, a partir da 20ª semana. A aminocentese,
para quem não se lembra, é a punção dirigida por ultrassom via abdominal do líquido amniótico. Eu pego de 5 a 10 ml e vou fazer o exame. Cordocentese é a punção do cordão umbilical, né, também dirigido por ultrassom, a partir da 20ª semana. Também serve para pesquisa de doença hemolítica perinatal, de doenças cromossomiais, a cordocentese. Tá? A via transplacentária, como eu disse para vocês, é nos últimos meses. Por quê? Porque o fluxo placentário nos últimos meses de gestação, esse fluxo está mais desenvolvido, então está mais propício à infecção, passa mais nutriente e mais sangue. Inversamente, no início da gestação, a placenta é pequena, ela é menor, mas se passar, possivelmente, se tiver a doença, a infecção para o feto é fatal, vai evoluir com certeza com abortamento espontâneo e grande probabilidade de se evoluir com uma formação congênita. Então, a infecção materna primária relaciona com a idade gestacional. No primeiro trimestre, evolui com aborto espontâneo, em torno de 15 a 20% dos casos. E, além disso, uma formação congênita. No segundo trimestre, 25 a 30%, e doença grave, genética grave ou uma formação congênita grave. No terceiro trimestre, passa mais, mas a doença, 65% dos casos, ela é subclínica, de manifestação subclínica, então não aparece o diagnóstico. Não aparece o sintoma, né? Então, a gente já disse, a fase aguda, ela passa despercebida e é assintomática em 95% dos casos, com febrícula, atralgia, mialgia. Então, tem linfodenopatia, que pode ser suboccipitais, supraclavicular, axilar e inguinal. Pode estar associada a febre, cefaleia, cansaço e atralgia. A gente falou lá atrás, esse slide está repetido. Manifestações clínicas no feto. Então, olha o tamanho da cabeça desse feto. Então, ele pode ter dilatação ventricular com hidrocefalia. Então, ele vai ter convulsão, em consequência da malformação causada. E tem as calcificações cerebrais que ele pode levar através da neurotoxoplasmose. Vai ter espasticidade, que são movimentos estranhos, né, desenvolvidos pelos membros, pelos braços. Pode sim evoluir, além da hidrocefalia, com microcefalia, hidrocefalia, ventriculomegalia, dilatação ventricular dos ventrículos, por isso da hidrocefalia, corioretinite, que pode evoluir com catarata congênita e cegueira, calcificações intracranianas, no caso da neurotoxoplasmose, hepatoesplenomegalia, pode ver o abdômen dessa criança aí volumoso, né, fígado aumentado de volume, do outro lado aumento do baço. Pode evoluir também com meningoencefalite, icterícia em consequência de hemólise, retardo mental, derrame intracavitário com ascite, cardiomegalia e ainda por insuficiência e alteração da destruição da placenta, ou envelhecimento precoce placentário, crescimento intrauterino restrito, além de a morte intrauterina e abortamento, além das malformações congênitas e parto prematuro. Diagnóstico da infecção materna e fetal. Como é que eu faço o diagnóstico para a infecção da mãe? A gente pede, né? Sorologia, o quê? IgM e IgG, primeira consulta pré-natal, depois peço na 28ª semana. Se, por exemplo, meu IgM der positivo e meu IgG positivo, eu pedi um teste de avidez. A gente vai ver a interpretação da avidez aí para frente. E como é que tem as interpretações para não ficar repetindo, a gente vai ver quais são os exames então. Então, eu peço primeira consulta IgM e IgG. Se por acaso o IgM e o IgG der positivo, tem que saber se é infecção recente ou infecção crônica. Nesse caso, a gente tem que fazer o teste de avidez. Posso fazer através de miniocentese, que é punção, a partir da 16ª semana da bolsa amniótica, dirigida por ultrassom, aspirando de 5 a 10 ml de líquido amniótico fazendo um PCE. Solicitar ultrassonografia para avaliar a dilatação dos ventrículos cerebrais, avaliar a ascite, avaliar hepatoesplenomegalia, enfim, avaliar uma formação congênita e, além disso, a placentomegalia. Geralmente a placenta fica edemaciada e grande, e às vezes o feto fica hidrópico e vai a óbito. A miniocentese está repetindo, né? E cordocentese é a punção dos vasos do cordão, que pode ser feita
a partir da 20ª semana, que o diagnóstico é parecido com a amniocentese também, mas pode-se fazer. Cordocentese é sangue, a amniocentese é líquido amniótico. Os anticorpos IgG, detectável de 2 a 4 semanas após a infecção. O pico ocorre ao redor de 6 a 8 semanas, declina lentamente por meses ou até mesmo anos, né? O paciente vai ter toxoplasmose, vai ter IgG presente na corrente sanguínea, com IgM negativo, se ela não tiver doença ativa. Títulos podem permanecer de IgG por toda a vida do paciente. O IgM, aquele 1 e 2 lá, tá errado o slide que estava junto, eu separei, tá? 1 e 2 ali, ó. Tira aquilo ali, é de 2 a 4, tá? Que estava 1 e 2, o IgG não é 2 a 4. O IgM que é 1 e 2. Tá aqui, ó. Detectável 1 ou 2 semanas de infecção, desaparece após 2 a 7 meses. Entretanto, por que esse entretanto aí? Porque em alguns casos, segundo a literatura, o IgM pode permanecer, alguns autores, ele pode ficar, né, positivo na corrente sanguínea até 2 anos. É o caso de infecção crônica, por isso nós fazemos o teste de avidez. Então, às vezes o paciente está imune e não precisa tratar, mas tem IgM positivo até 2 anos, no caso de infecção crônica. Em alguns livros diz que ele desaparece de 2 a 7 meses. Entretanto, alguns autores relatam que pode ficar viável o IgM até 2 anos após o contato, embora o paciente não tenha sintoma. Tá? Resultado da sorologia. Como é que eu interpreto, então, meu exame lá sorológico? IgG positivo, IgM negativo, o paciente possivelmente teve contato e agora, nesse momento, ele não tem a doença. O IgG, aquilo que eu acabei de falar, pode permanecer positivo durante toda a vida. O IgM negativou. IgM e IgG negativo é suscetível. Tem que fazer uma profilaxia. Se for gestante e os dois derem negativos, vou falar uma coisa para vocês. A incidência de IgM e IgG negativo é bem baixa. A grande maioria das pacientes que a gente atende tem IgG positivo. E algumas têm IgM, mas a incidência é pequena também. Mas o IgG, IgM negativo, difícil de ver paciente suscetível. A grande maioria já foi contaminado pelo menos uma vez por toxoplasmose e passou despercebido. Então, nos exames de pré-natal, a gente costuma ver isso. E é suscetível à infecção. Então, tem que falar para o paciente, se ela tiver um felino, por exemplo, um gato em casa, não é correr do gato, né? A gente fala, corre do gato? Não. Evitar contato com o gato, evitar alimentos crus, leite não fervido, ovo, peixe, carne crua ou mal cozida, ou carne crua mesmo, de maneira geral. Fazer uso de água fervida ou filtrada. Cuidado onde tem gato, onde o gato defeca. Cuidado com caixa de lixo ou locais de jardinagem onde o gato costuma defecar. Então, cuidado com as fezes do gato também. Se o IgM for negativo e o IgG positivo, o IgM positivo, a infecção é aguda, eu vou ter que tratar essa paciente. O IgM está positivo, a infecção, infelizmente, não tem jeito. Infecção aguda, se o IgG deu negativo, está contaminado, tem que tratar, né? Para não desenvolver, não passar ou não agravar ou complicar a situação do feto. Se os dois estiverem positivo, a infecção pode ser recente ou crônica, eu não sei há quanto tempo esse paciente teve. Vocês viram no slide anterior que o IgM pode ficar viável de 2 a 7 meses e alguns autores dizem que o IgM pode ficar viável até 2 anos. E o IgG pode ficar positivo a gravidez toda. E aí o que a gente faz para saber se é agudo ou crônica? A gente pede o teste de avidez, né? A avidez para IgG foi introduzido para rastreamento das infecções. Então, como é que eu interpreto isso? Se a avidez é baixa, menor que 30, isso é feito através de diluição. Deveria estar 1 sobre 30 no slide, mas está 30, tudo bem. Às vezes o laboratório manda assim para a gente, tá? É infecção recente, então eu tenho que tratar. 30 a 60 é indeterminada, o teste é inconclusivo, a conduta é médica. Você vai decidir o que você vai fazer. Deu entre 30 e 60, geralmente a gente não trata, tá? A gente acompanha. Mas acompanha de que jeito? Você não pediu avidez para saber se ela é recente ou não? Sim. Eu peço para repetir em 30 dias. Mas se ela tiver toxoplasmose, você vai matar o feto? Vai ter todas aquelas reações? Não é melhor você começar logo
com espironolactona para essa paciente do que você ter uma complicação? É melhor começar. Mas na maioria das vezes a conduta é médica. Você decide o que você vai fazer nesse caso, de 30 a 60. Maior que 60, a infecção é avidez alta, infecção antiga ou crônica, não há necessidade de tratamento. Então, menor que 30, eu tenho que tratar. E qual é o tratamento? A gente vai ver, acho que é o tratamento. Não. O que eu vejo no ultrassom? Eu falei que tinha os exames, a gente faz ultrassonografia, né? Pode ver microcefalia, a hidrocefalia que a gente viu anteriormente pode ser vista a ultrassom, ventrículomegalia, que é dilatação dos ventrículos cerebrais, calcificações intracranianas, no caso da neurotoxoplasmose, pode evoluir com ascite, com hepatosplenomegalia e aumento com placentomegalia, o aumento da espessura placentária, como a gente vai ver na foto. Então, eu tenho espessamento placentário, um aumento do fígado visto ao ultrassom, presença de líquido livre na cavidade abdominal, ascite, e no cérebro eu vou ver dilatação ventricular com hidrocefalia. Isso eu consigo ver com ultrassom transfontanela. Então, no crânio, hidrocefalia, no abdômen, ascite, e ainda espessamento placentário e aumento do fígado. E ainda tem aumento do baço, tem esplenomegalia, pode ser visto pela ultrassonografia abdominal desse feto. A amniocentese é o estudo do líquido amniótico, faz através do PCR, após a 16ª semana de gravidez, o PCR vai dar positivo pela presença do parasita no líquido amniótico. A profilaxia, então, é evitar contato com material que possa estar contaminado, né, com fezes de gato, desinfectar ou desinfetar, né, esses materiais, quando possível, com água fervente, usar luvas se for mexer em caixa, ou fazer jardinagem, onde os gatos podem ter defecado, evitar acesso de moscas, pode ser vetores, baratas, minhocas, né, minhocas em caso de terra, não na carne, mas moscas e baratas, e que podem ter acesso, sim, à carne. Você não sabe por onde uma mosca dessa andou, que está na sua cozinha, por exemplo, agora. Eu esqueci quantos quilômetros você já deve ter ouvido isso quando você tiver parasitologia, o gênero dessa mosca de cozinha. No caso, não tem veneno lá jogado lá aos montes para inseto, tem uma pessoa que faz detetização, então não tem. Mas se algum lugar tiver, essas moscas viajam. Velório, chiqueira de porco, fezes de gato, enfim, mosca, ele pé da mosca, se vocês pegaram uma mosca, tiveram a oportunidade de levar ao microscópio, através de uma coloração específica, vocês vão ver a quantidade de micro-organismos que tem, né, grudada numa mosca. Barata também, porque sai de esgoto, sai de ralo, vive em vários ambientes, resiste até à radiação nuclear. Então, baratas, esses animais tiveram acesso a carne, frutas, vegetais e legumes, poderão sim contaminar esses alimentos. Por isso, de lavar bem água corrente, água e sabão, e, se possível, antes de ingerir, no caso de frutas e vegetais ou legumes, colocar um pouco de vinagre e uma quantia mínima, não sei qual o valor, o volume, de hipoclorito, só que bem pouquinho, que você não pode fazer mal para você, mas o vinagre não tem problema, né? Cozinhar ou fritar bem as carnes. O vinagre deve ser diluído em água. Não sei o volume também não, mas eu sei que a empregada lá de casa faz, tá? Estou falando que tem que colocar vinagre, mas um pouquinho na água. Cozinhar a carne ou fritar. Lavar frutas e vegetais antes de consumir, já havia dito, lavar isso muito bem. E lavar bem as mãos, ingerir água fervida ou filtrada para evitar, né, de ingerir. Além disso, ovos crus, carne de galinha ou outro alimento mal passado, ou peixe ainda, sashimi, por exemplo. Tomar cuidado com a origem do peixe. E o ideal é que tenha sido congelado por vários graus, né? Vários graus não, tem que ser congelado por um bom período antes de consumir, no caso do peixe cru. O esquema terapêutico. A pimetamina é contraindicada no primeiro trimestre, porque ela é teratogênica, então a gente não usa. Se tiver que usar no primeiro trimestre, a gente usa espermicina. E a sulfadiazina no terceiro trimestre causa kernicterus, então a gente evita de usar no terceiro trimestre. Mas ela é usada durante a vida? Sim, a gente vai usar a partir do segundo trimestre e vai usar ácido folínico e vai associar sim com sulfadiazina, revezando a cada 3 semanas. Esse esquema de tratamento aí que vocês vão ver.
Então, como é que eu trato? Eu vou começar com esperomicina 500 miligramas, de 2 a 3 miligramas dia, né? 3 gramas dia, 4 a 6 comprimidos, vai dar 3 gramas. Pode ser usado no primeiro trimestre da gravidez, indo até o final da gestação. No segundo trimestre, até 34 semanas, a pirimetamina pode ser associada a sulfadiazina e ácido folínico, né? 2 a 3 gramas dia no caso da sulfadiazina, 50 miligramas, de 250 a 500 miligramas dia de pirimetamina, e mais ácido folínico, por 3 semanas, alternando com espermicina até 34 semanas. Após 34 semanas, somente espermicina. Lembrar que a sulfadiazina causa quinecteros, né? Impregnação de quinecteros, impregnação de bilirrubina. Então, ele é hepatotóxico, ele vai alterar as enzimas hepáticas, vai aumentar a concentração de bilirrubina na corrente sanguínea do feto e pode levar ao quinecteros, que é a impregnação de bilirrubina no feto. No terceiro trimestre, então, a sulfadiazina e pirimetamina é teratogênica e, além disso, pode causar aplasia de medula no primeiro trimestre, a pirimetamina. Tá? Então, evito de usar. Então, eu vou tratar a espermicina, se o feto for contaminado, não é observado efeitos adversos. Na gestante pode causar, sim, alterações gástricas, vertigens, rubores e calafrios. Então, tem que observar. E pode ser utilizado durante toda a gravidez. E também eu vou acompanhar com ultrassom mensal para ver se esse feto vai apresentar algum sintoma, tais como ascite, hepatomegalia, esplenomegalia, cardiomegalia, ventriculomegalia com hidrocefalia ou microcefalia. Para eu avaliar o volume de líquido amniótico, então vou fazer um ultrassom mensal uma vez diagnosticado toxoplasmose na gestante. E com tratamento, né? Aqui está repetindo, né? A sulfadiazina e pirimetamina é quelatante de fosfato, é teratogênico pirimetamina no primeiro trimestre e a sulfadiazina no terceiro. Mas o primeiro também é teratogênico. No terceiro, ela causa kernicterus. O primeiro, teratogenicidade. Um hemograma a cada 2 semanas, quando eu instituir meu tratamento com pirimetamina e sulfadiazina, além do hemograma, dosar bilirrubina, porque ela é hepatotóxica. Pode ter aumento de bilirrubina e levar a kernicterus. Mas principalmente no terceiro trimestre. Durante o segundo, entre o segundo e o terceiro, pode ser usado. E fazer ultrassonografia mensal para eu acompanhar. Bem rapidinho, né, gente? Acho que tinha 30 slides, não tem muito a comentar sobre toxoplasmose, porque vocês já devem ter tido isso em diversas outras matérias. Se alguém tiver alguma pergunta, eu respondo. Eu fiz um casinho clínico aí para vocês, para a gente conversar um pouquinho. Tá bom? Alguém tem alguma coisa para perguntar aí? Então tá bom. Gente, Renata? Não posso mexer aqui porque eu acabo perdendo. Tudo bem, gente? Vamos para o caso clínico, então. Pode usar sulfa no primeiro trimestre? Não, sulfadiazina no primeiro... você usa espiromicina, Pamela. No primeiro trimestre, deixa eu responder aqui do lado. Não sei escrever nesse troço, vou responder por aqui. Não, no primeiro trimestre a gente usa espiromicina. A partir do segundo trimestre, a gente usa sulfadiazina com pirimetamina e ácido folínico, tá? E a partir da 34ª semana, só espiromicina. Porque a pirimetamina, como eu disse para vocês, ela causa kernicterus. A pirimetamina não, a sulfadiazina. E a pirimetamina a gente usa associada com sulfadiazina, então eu não vou associar com espiromicina. A gente só usa espiromicina, de preferência, tá? Até o final da gestação. Vamos ver o caso clínico aí? Paciente de 20 anos, iniciou acompanhamento de pré-natal em unidade básica de saúde na 18ª semana de gestação. Eu tenho um ponto aí, né? Realizou com IgM, IgG reativo. Então, ela tinha toxoplasmose, possivelmente. Então, IgM, IgG positivo. Com esse teste de avidez menor que 30, sim, toxoplasmose. Era para eu perguntar para vocês, já estou respondendo. Então, com IgM, IgG reagente. O que a gente pede com IgM, IgG reativo? Eu sei se é toxoplasmose ou não. Não sei. Então, o que eu tenho que pedir? Eu dei a resposta para vocês. Gente, acorda aí.
Avidez. No meu caso, aí, a gente pediu avidez para toxoplasmose. A avidez veio menor que 30. O que eu tenho que fazer se a avidez minha veio menor que 30? Trata ou não trata? Aí, como é que pode ser avidez? Infecção recente, eu tenho que tratar. Tratamento. Então, nessa fase, ela está com quantas semanas? 18 semanas. Eu já posso iniciar, sim, espiromicina, pirimetamina, ácido folínico, intercalando a cada 3 semanas com espiromicina, que pode ser usado durante toda a gestação. Tá? Tratar-se menor que 30. Sim, tratar-se menor que 30, porque depois, tá certo. E se tivesse 60, maior que 60, entre 40, por exemplo, deu maior que 30, o que eu faço? Qual é o resultado? Eu trato ou não? De quem é a conduta? Conduta médica, muito bem, você decide. Se der maior que 60, com certeza também. Tá? Porque se der problema, vai falar assim, ué, você viu e por que você não tratou? Às vezes a gente fica em cima do muro, será que adianta tratar ou não? Pelos efeitos colaterais, né? A gente pode ter intolerância gástrica, vômito, dor de cabeça, vai reclamar, mas o ideal é tratar, tá? Então, trata. Trata para você não ter dor de cabeça depois. Então, o ideal é tratamento. E se der maior que 60, infecção crônica, avidez crônica, avidez alta, eu não preciso tratar mais, certo? Então, na 30ª semana de gestação, foi encaminhada ao ambulatório de alto risco para o hospital de referência. O IgM e o IgG permaneceu reativo. O exame ultrassonográfico obstétrico, até então, não tinha nenhuma anormalidade, mas ela realizou um novo exame. Até não tinha nenhuma anormalidade. Realizou um novo exame na 33ª semana, que evidenciou aumento dos ventrículos cerebrais, ventriculomegalia, com microcalcificações e placentamegalia. Aí foi perguntado para a paciente, mas se foi tratado, por que não teve melhora? O que aconteceu? O que a paciente relatou? Que durante a gestação ela teve contato com animais domésticos, tais como gato, lixo peridomiciliar e ocasionalmente consumo de queijos frescos, vegetais in naturas e não carne crua, mas carne mal passada. Então ela deveria ter sido orientada quanto a isso, né? Quanto aos riscos de infecção. Vamos às perguntas aqui então. Deixa eu ver aqui. Após os resultados, foi administrado esquema tríplice. Bom, eu tinha um resultado de infecção, o que eu tratei? Sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, alternando a cada 3 semanas com espiromicina, que é o esquema de tratamento, né? Até o final da gestação. Mas a partir da 34ª semana, eu vou passar espiromicina, porque a sulfadiazina causa kernicterus e é tóxica para o feto. Nesse caso aí, a paciente teve um parto normal com 39 semanas, o recém-nascido foi do sexo masculino, fez uma tomografia que evidenciou dilatação ventricular, microcalcificação cerebral, em mapeamento de retina constatou comprometimento ocular, retinopatia, né? Que pode ser tratado e, dependendo da situação, essa criança não vai ter borramento visual, ela vai ter uma melhora, né, na qualidade de vida após o tratamento que a gente vai ver correto. Então, o que indica o teste de gravidez? De avidez, a gente já repetiu lá. Menor que 30, conduta médica, indica infecção recente ou crônica. Crônica? Sim, crônica. Se for maior que entre 30 e 60, intermediária, maior que 60, crônica. Muito bem, tá certo. Indica infecção recente ou crônica. Sua finalidade é saber quanto tempo que teve o contato. Lembrar que o IgM dá positivo varia de 4 a 7 meses, em alguns casos até 2 anos, por isso que a gente pede avidez. Qual a finalidade? Saber se eu tenho que tratar ou não, por isso que eu peço avidez, para saber se a infecção é aguda ou crônica, igual você colocou aí. Certíssimo. Quando indicar o tratamento com pirimetamina e sulfadiazina, por quê? A partir de quando que a gente entra com pirimetamina? Não, pirimetamina e sulfadiazina. Quando... contraindicar, tá certo, quando tratar. Quando eu contraindico? Eu contraindico no primeiro trimestre, porque é teratogênica, causa anemia hemolítica e causa uma formação congênita. Então, eu não vou usar pirimetamina e sulfadiazina. Então, por isso que a gente não usa.
a partir do segundo trimestre eu posso usar. Segundo trimestre, a partir de quantas semanas? A partir da 13ª, 14ª semana. Posso usar. A partir da 13ª, 14ª, eu já posso iniciar pirimetamina com sulfadiazina, tá? Então, no primeiro trimestre é contraindicado, no segundo, inicia-se a partir da 13ª semana de gravidez. Eu posso começar a usar. Não, é contraindicar por quê? Porque é teratogênico e vai me dar problema, melhor não usar, né? Além disso, vai causar anemia hemolítica no feto. Quais as vias de transmissão da toxoplasmose na gestação? Como é que eu posso adquirir toxoplasmose? Durante a gestação. Como é que ela passa para o feto? Se a mãe não tem toxoplasmose, o feto é transplacentário. E como que essa mãe adquiriu? Viu ali que ela tinha gato, ela comia carne crua, então alimentos contaminados, fezes dos gatos, né, contendo oocistos que se transformam em esporozoítas, que viram taquizoítos no organismo materno. Então, contaminação para o feto através, sim, via placentária. Qual o tratamento? Como é que eu trato o lactante? Eu trato igual o adulto ou diferente? Se o lactante foi contaminado, eu tenho que tratar o lactante. A gente usa no lactante, se tiver que tratar, a gente usa pirimetamina e sulfadiazina e associa um corticoide, tá? E tem uma evolução boa no lactante. Se ele não tiver, se o paciente tratou durante a gestação, ela fez o esquema certinho e a criança ainda tem exame positivo para toxoplasmose, o tratamento é com pirimetamina e sulfadiazina. Só vocês me perguntam a dose, porque eu não pesquisei a dose para a criança, não. Isso lá com a pediatria, mas o tratamento é o mesmo. É pirimetamina com sulfadiazina e eu vou acompanhar esse lactante. E vou fazer hemograma para acompanhar a função hepática, para que não tenha aumento de TGO, TGP, gama-GT e bilirrubina, e para que eu não tenha uma anemia hemolítica nesse feto. Então, eu vou acompanhar com hemograma. Vou fazer ultrassonografia para avaliar se esse feto não tem ascite. Vou avaliar esse feto, esse recém-nascido, né? Está falando da criança. Com exame de fundo de olho mensal após o início do tratamento, ele pode ter uma alteração na retina, pode ter uma corioretinite. Então, eu vou acompanhar o feto para que ele tenha uma boa sobrevida. E, geralmente, quando a mãe trata adequadamente durante o pré-natal, quando é diagnosticado de maneira correta, e principalmente a partir do segundo trimestre, não tem problema. O problema é quando é no primeiro. No segundo ou no terceiro não causa nada. No terceiro, dificilmente, 65% dos casos passam despercebido e a infecção é subclínica. A criança não tem nada. Mas se tiver que tratar, é pirimetamina, sulfadiazina e corticoide. E aí o pediatra sabe explicar, o pessoal da pediatria sabe explicar bem para vocês qual é a dose de corticoide que você usa no lactante, por quanto tempo vocês vão usar, tá? Eu deveria ter olhado a dose para falar para vocês qual o tipo de corticoide. E tem um tipo de reação que pode acontecer que eu esqueci, não me lembro, mas eu li isso. O corticoide pode ser via oral, mas pode se usar hidrocortisona venosa, caso seja necessário, uma reação que dá em relação à sulfadiazina e pirimetamina, que eu não me lembro o nome. Tá? Pode fazer hidrocortisona, se necessário, mas associa corticoide. Quais exames básicos utilizar para acompanhar a evolução da doença no feto? O normal, né? Eu acabei de falar. Hemograma e fazer sorologia para ver como é que esse feto está. No hemograma, avaliar a função hepática do feto e realizar ultrassonografia e exame de fundo de olho para ver se ele não tem nenhuma alteração a nível ocular, né? Se ele não vai ter cegueira ou catarata congênita, por exemplo. Isso o oftalmologista, com certeza, com o exame de fundo de olho, saberá explicar melhor do que a gente. Então, a gente pede para um exame de fundo de olho, uma fundoscopia, né? Então, vai avaliar fundo de olho e vai dar o diagnóstico. Quais cuidados deveriam ser feitos pela gestante nesse caso? O que ela fez? O que ela não fez, na verdade, né? O que ela não fez? Não comer alimentos crus, limpar bem os alimentos, não ter contato com gatos, ter cuidado com lixo e fezes de animais, ferver, filtrar a água. A mulher dizia que comia carne crua, que tinha contato constante. É isso aí. Se deu positivo, você está tratando, orienta a gestante. Possivelmente, ela, se for recente a infecção, ela contaminou-se agora, né? Possivelmente na gestação ou perto do período concepcional, na gestação ou durante a gestação,
Então, você olha, tem gato? Tem. Corre do gato. Você está em tratamento, quer se contaminar de novo? Ah, será que foi do meu gato? O meu gato é tão bem cuidado, tadinho. É mais ou menos assim que a gente ouve quando a gente fala para tomar cuidado com animal dentro de casa, principalmente gato, né? Que pode, sim, na gestação, trazer complicações para o feto e para a gestante também. Mas, no nosso caso aqui, a gente está falando do feto e o ideal é que se trate. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Eu tive um problema na aula de manhã, eu tenho que ver aqui como é que foi salva para eu botar no YouTube. Mas se eu não conseguir colocar a aula da maneira, né, que eu expus para vocês, eu vou postar a aula daquele jeito mesmo, com os slides no YouTube. Eu vou fazer isso amanhã porque eu vou tentar ver uma pessoa para achar a aula onde está, que eu não sei mexer no programa do computador, tenho medo de perder tudo. Isso aqui agora eu já sei salvar. Eu vou salvar essa, não sei se lá na fundação alguém salvou, a menina lá que toma conta quando a gente entra na sala, secretária, se ela salvou lá, tá, aí eu vou pedir amanhã para que eles coloquem. Se não salvou, sim, o teste de avidez é válido em qualquer idade. A partir do momento que eu tenho IgM e IgG positivo na gestação, IgM e IgG, eu peço teste de avidez. Não é necessário, tá grávida, eu quero que você faça teste de avidez. Não. É primeiro sorologia para a toxoplasmose, que vai vir IgM e IgG. Se vier os dois, se IgM positivo e IgG positivo, eu peço avidez. Se vier só IgM positivo, não tem necessidade, eu começo o tratamento logo, tá? IgM positivo é igual a infecção ativa. A gente pede em qualquer idade gestacional, tá bom? Então pode ser pedido. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Essa foi mais rápida que a de manhã. De manhã durou 2 horas. Ok. Tá bom então, gente. Boa tarde para todos. Lembrar que são bate-papo, mas que possivelmente nós vamos discutir isso de novamente assim que o internato retornar e possivelmente na prova de vocês, após a gente discutir novamente lá em sala de aula, em anfiteatro, em ambulatório, enfim, sendo estudos sobre os temas aqui citados, que serão discutidos, com certeza, antes de vocês fazerem uma prova, que vocês terão até uma prova teórica e prática, né, à beira do leito, quando voltarmos. Possivelmente, eu não sei como é que vai ser feito, mas eu creio que sim. Esses temas que estão sendo dados para vocês não estão sendo dados, pura e simplesmente, como diria meu amigo, para o nosso bate-papo não é considerado assim, um bate-papo, mas a gente vai voltar a falar sobre isso novamente, para que seja cobrado posteriormente, né, na prova. Assim que voltar, com certeza teremos aulas, não tem o horário nosso é bem puxado, vocês sabem que a gente fica até 5 horas da tarde, às vezes até mais lá no internato, então, com certeza, esse nosso bate-papo pode ser que a gente repita de maneira informal, até sem mesmo os slides, mas a gente sente numa sala, nós já havíamos feito em algumas das oportunidades que nós tivemos no ambulatório, e discutir sobre cada caso, cada assunto que foi aqui reportado, e possivelmente vocês terão que fazer prova prática e teórica, né, quando voltar as coisas ao normal, tá? Então foi um bate-papo, a gente vai rever novamente, as dúvidas serão sanadas caso vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Isso não é um bate-papo que tem que ser dado, e a aula formal será dada junto quando voltar, né, o nosso internato e nós voltarmos a conversar na sala de aula. Tá bom? Boa tarde a todos vocês. Muito obrigado. Eduardo, acabou. Vamos parar aqui. Fechou? Eu falei rápido, foi rapidinho agora, foi? Como é que recupera aí? Tem que fecha. Eu já tirei a câmera e o som.